olê. A cada dia te quero mais, porque sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Esse é o clima, meu amigo. Esse é o clima de Goiânia, maluco. Estádio superlotado. Tava bonito de ver, irmão. Tava bonito, meu parceirinho. Mais uma vitória do Vasco, irmão. Anota aí, ó. É a quarta vitória seguida, tá? Quarta vitória seguida do Vasco. 5 jogos sem perder, tá? O Vasco tá só pegando aquele elevador dentro do campeonato, né? Empatamos com o Botafogo e aí ganhou Fortaleza, Inter fora, Corinthians e agora Atlético Goianiense fora de casa. 1-0 Vascão, gol do DVD. O Vasco sobe na tabela, né? Agora já é o 9º. Chegamos a 9º. Passamos o Atlético Mineiro, passamos o Red Bull Bragantino. 23 pontos, bonitão. Faltam ainda 2 jogos para terminar esse turno, né? A gente pega o Atlético Mineiro na próxima rodada fora, jogo difícil. E depois o Cuiabá. Cara, se o Vasco cravar uns 26 pontos aí nesse primeiro turno, já foi bom pra caramba, meu amigo, pra caramba. Eu não pude ir, né, cara? Não pude ir a esse jogo, uma pena, né? Mas tive algumas questões familiares, né? Fiquei e tal, porque família é família, irmão. Família é família, família é prioridade. Bigode não foi pra Goiânia, mas o Vasco venceu 1-0 para cima do Atlético Goianiense. Falando um pouquinho sobre o jogo, a escalação foi a mesma do jogo passado, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique. Meu amigo, que o Paulo Henrique tá jogando de bola, maluco do céu. Tá jogando muita bola o lateral direito do Vasco. Paulo Henrique na lateral direita, Michael e Léo, Piton na lateral esquerda. Os 2 volantes, o que os volantes estão jogando de bola, meu amigo, não é brincadeira não. Matheus Cocão e o Hugo Moura, que é isso, maluco? Que é isso? Estão jogando muita bola. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Praxedes armando o jogo. Na frente o Adson. O Adson veio para o jogo, ele estava com edema na coxa, mas foi o titular, veio para o jogo. Adson, David e Verratti. O Vasco não começou o jogo tão bem assim, né? Porque o Atlético Goianiense estava em casa, o Wagner Mancini já tinha falado que o time ia ter muita intensidade e teve muita intensidade no começo do jogo. Tentava jogadas de ataque, mas nada encaixava, né? Não encaixava porque o Vasco, né? O Vasco estava muito bem nessa questão defensiva. O Vasco estava bem defensivamente, se protegia, estava difícil do Atlético Goianiense, que tinha a bola, mas estava difícil finalizar, tá? Então o Vasco se defendendo, mas o Vasco não estava bem na saída dos contra-ataques, cara. Não estava conseguindo encaixar um contra-ataque. Estava sem criatividade no meio de campo para frente. Né? Não estava conseguindo sair muito e tal, pá. Até que numa bola do Adson, o Adson joga, levanta na área, aquele jeito dele, corta para a esquerda, levanta na área, acha o Verratti. E aí o zagueiro do Atlético Goianiense não, bota a mão no Verratti, cara. E aí o juiz marca o pênalti. O VAR chama, o juiz confirma o pênalti. Opinião minha, entendi que não foi pênalti, tá? Entendi que o toque que o zagueiro deu no Verratti não era toque de empurrar, não era toque para pênalti. Mas o juiz, o árbitro da partida, entendeu na hora e entendeu depois no VAR que foi pênalti. Confirmou o pênalti, Verratti pegou a bola, colocou na marca, deu aquela varada que ele dá, irmão. Ó, o goleiro do Atlético Goianiense não é bobo, ó o goleirão. Ó, o goleirão não é bobo. Tava ligado que o Verratti bate pênalti daquele lado, cara. O Verratti de vez em quando tem que mudar, irmão. Bateu o pênalti, o goleiro acertou o canto, encaixou. Porra, irmão, perder mais um pênalti. Ô, Verratti, tudo bem que você tem moral, irmão. Mas você já perdeu o pênalti nesse campeonato contra o Criciúma. Lá contra o Criciúma, era para ter aberto 1-0. Vocês não lembram, mas eu lembro. Era para ter aberto 1-0. O Verratti perdeu o pênalti, tá?
deu vacilada, enfim, mas o Verratti tem crédito de sobra nesse time do Vasco, né? O Vasco perdeu o pênalti, mas fez um gol em sequência, cara. Em seguida o Vasco fez o gol, em seguida mesmo, tá? Uma jogadinha para Chedes. O Verratti colocou pro David colocou para dentro, para Chedes, 1-0 Vasco. Só que aí o VAR chamou, marcou impedimento, uma câmera difícil de ver, mas aí depois a gente teve a impressão, né? A gente teve a impressão de que o Verratti estava mesmo um passo adiantado, gol do Vasco anulado, jogo 0-0 primeiro tempo, mas aí o Vasco entrou no jogo. O Vasco entrou no jogo e a gente via ainda no primeiro tempo que era um jogo para vencer. Foi para o intervalo 0-0 e eu falava aqui em casa, falei, ó, é jogo para ganhar. É jogo para o Vasco ganhar. Mudou, segundo tempo, logo no comecinho, bola do Hugo Moura pro David pega, bota pra canhota, dali logo sabe o quê? Uma varada, maluco, deu uma varada, golaço do David, pegou de canhota, 1-0 Vasco pra cima do Atlético Goianiense. E aí é importante falar, cara, goleiro Léo Jardim, muito bem, tá? Muito bem, fez uma grande defesa no primeiro tempo, uma bola que ele espalmou, a bola ainda beijou a trave, tá? Muito bem o Léo Jardim. Paulo Henrique, lateral direito, foi um monstro hoje, um monstro de novo. Tá jogando muita bola esse lateral direito do Vasco. A zaga, Michael e Léo, não falharam um lance, cara. De novo, tá? De novo, na partida contra o Corinthians, essa zaga foi muito bem. Na partida hoje contra o Atlético Goianiense, essa zaga, muito bem de novo. Michael e Léo, não falharam em um. Ah, mas aquele lance, nenhum, zero. Esquece, irmão. Muito bem a zaga, tá? Piton, bem de novo naquela lateral esquerda. Os volantes, cara, pô, irmão, os volantes estão... O que esses dois volantes do Vasco estão jogando não é sacanagem, não, cara. O Hugo Moura jogando muita bola e o Matheus Carvalho jogando mais ainda. É brincadeira o que os volantes estão jogando, tá? Hoje, até o Praxedes estava no jogo, estava jogando bem, irmão. Para vocês terem uma ideia. Rafael Paiva está recuperando o futebol do Praxedes. Olha o nível que o Vasco está chegando, tá? Olha o nível. Na frente o Adson tentou algumas jogadinhas no primeiro tempo, mas não encaixou tantas bolas, né? Talvez até pela questão da lesão, né, que ele está na coxa, do edema que ele está na coxa, tá? O David, o DVD, muito bem pra caramba, tá? Jogou demais o DVD hoje, tá? Jogou muito. Tá? E o Verratti sempre muito perigoso ali na frente, perdeu o pênalti, mas sempre muito perigoso o Verratti. O treinador Rafael Paiva fez algumas trocas e aí, irmão, vou te falar, ganhou, tá? Quatro vitórias seguidas, o Vasco não vencia 4 jogos, pô, irmão, há 12 anos que o Vasco não vencia 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas o Rafael Paiva vacilou nas trocas, cara, vacilou demais. Tava 1-0, resultado apertado, ele tira o Adson, beleza, o Adson tava cansado, não tava bem, tranquilo, mas aí coloca Galdames, maluco. Pô, cara, aí eu paro, irmão. Pô, 1-0, casa do adversário, você vai botar Galdames, a gente tá doido pro Galdames vazar e ir embora, maluco. A gente quer que o Galdames vaze do Vasco, irmão. A gente quer ver o Galdames longe, maluco, longe. Como que ele bota Galdames para jogar, maluco? E aí o Atlético Goianiense começou a ter a bola, começou a atacar, começou a ter espaço no meio de campo. Um jogo que estava fácil, estava na mão, tá? O Rafael Paiva deu essa vacilada. Ah, bigode, mas ele recuperou para Chedes, ele estava querendo recuperar o Galdames. Pô, irmão, bota o Galdames para ser recuperado quando tiver 2-3-0. 1-0 só, irmão, para tomar sufoco, tomar gol e perder dois pontos. Pô, não dá, cara, vacilou, foi muito mal, cara, essa. Eu tenho que falar. Não dá para entrar Galdames numa situação de jogo assim, cara. Não dá de jeito nenhum, tá? Tudo bem, depois tirou o Hugo Moura, que estava cansado, e aí foi fazendo as trocas, né? Colocou o JP, e aí tirou o Praxedes, colocou o Ryan. Os jogadores que estão no banco demoram a entrar em ritmo de jogo, cara. Aí o Vasco foi caindo um pouquinho,
Atlético Goianiense chegando mais. Rafael Paiva correu risco com Galdames no meio de campo, tá? Você tem que tirar o Adson, que tá cansado? Tem. Você tem que tirar o Hugo Moura, que tá cansado? Tem, tá? Mas colocar Galdames não dá, irmão. Não dá. Você entende colocar Ryan, tá? Você entende, depois entrou o Zé Gabriel, pô, você entende entrar o Zé Gabriel, ele tinha entrado bem também contra o Corinthians, tá? Você entende algumas trocas, cara. Mas a Galdames eu não entendi. O Vasco correu risco à toa. Mas enfim, só correu risco. A partida terminou 1-0, tá? E aí segue, é importante falar também, segue o bom trabalho do treinador Rafael Paiva. Espero que ele não tente de novo me matar do coração colocando Galdames, tá? Ainda mais quando o jogo estiver apertado assim, tá? Mas segue o bom trabalho do treinador Rafael Paiva. O Vasco tem agora 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. O Vasco é nono com 23 pontos. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, deixasse sua opinião sobre as suas impressões desse jogo, dessa vitória do Vasco por 1-0 em Goiânia para cima do Atlético Goianiense. Deixa sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Ama Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!